Vamos lá, novamente, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer por participarem do webinar de hoje. Hoje o webinar vai tratar, o tema do webinar de hoje é simulação de sistemas de abastecimento de águas com Mic Plus. É uma introdução e análises básicas, esse é o módulo 1 de 2. A expectativa é que ele tenha duração entre 45 e 50 minutos e ao final a gente abre para as perguntas como de praxe. Durante a apresentação vocês podem ir escrevendo aqui no botão de Q&A e ao final nós responderemos a todas elas. O webinar de hoje está sendo gravado e posteriormente nós encaminharemos o link para todos os participantes. Então, hoje, mais uma vez, conosco o nosso amigo Maicon Fontana, ele que é engenheiro sanitarista e ambiental. Seja muito bem-vindo, Maicon, e um ótimo webinar a todos. Obrigado, Ariadne, pela ajuda. Boa tarde a todos os participantes. Enfim, se alguém tiver algum problema para ver a tela ou se não estiver me escutando bem, pode escrever no Q&A, como a Ariadne acabou de falar, né? Então, o nosso webinar de hoje é sobre simulação de sistemas de abastecimento de água com o Mic Plus, uma introdução, e também análises básicas, o que compõe o módulo 1 de 2. Como apresentado pela Ariadne, o meu nome é Maicon Fontana, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente trabalho como consultor na Hydroinfo. A Hydroinfo, então, em poucas palavras, é uma empresa que presta consultoria aplicada a ambientes aquáticos, tanto para suporte de projetos de engenharia como questões ambientais, o que tange licenciamento ambiental, e também para operações. É uma empresa que conta com profissionais capacitados e com experiência em projetos internacionais, além dos próprios projetos realizados no Brasil, e atualmente é representante exclusiva da DHI no Brasil, então responsável pela comercialização, suporte e também treinamento dos softwares da família Mic Powered by DHI. As áreas de expertise da Hydroinfo e também dos softwares Mic passam por recursos hídricos, no que tange tanto rios como reservatórios, engenharia costeira e marinha, nas áreas de oceanos e costas, águas urbanas para cidades e indústrias. Hoje o tema com distribuição de água passa por essa área de cidades, de águas urbanas, e também na área de mineração e águas subterrâneas. Esse primeiro webinar de hoje é o primeiro webinar de uma série de webinars sobre abastecimento de água, utilizando o Mic Plus. Então, hoje a gente tem, dia 21 de julho, um primeiro módulo tratando da introdução ao software e também análises básicas. E o software o webinar da próxima semana, dia 28 de julho, também na quinta-feira, vai tratar de análises avançadas, que aí compõem o módulo 2. Agenda de hoje, então, a gente começa falando um pouco, de forma breve, sobre os sistemas de abastecimento de água no Brasil, como está a situação atual, principalmente no que passa por esse problema conhecido já por boa parte dos engenheiros e profissionais que trabalham na área do saneamento com abastecimento, que são o grande índice de perdas de água, tanto na rede, né, quanto nas chegadas às residências, as perspectivas para o futuro sobre os sistemas de saneamento de água no Brasil. Então, a gente passa para o software Mic Plus. Então, o Mic Plus como ferramenta integrada, passando por outras áreas além do sistema de abastecimento, o módulo de distribuição de água, estudos de caso e, finalmente, alguns exemplos básicos, já que a ideia desse módulo 1 é cobrir essa parte mais introdutória do software Mic Plus para o módulo de sistema de abastecimento de água. Então, estabelecimento de um modelo do zero, simulação hidráulica, a integração do Mic Plus com os modelos EPANET e também simulações de qualidade de água a partir desse modelo importado diretamente do EPANET. Então, sistemas de abastecimento de água no Brasil, um pouco da situação atual. A gente tem essa fonte, o Instituto Trata Brasil, que traz alguns dados sobre a quantidade de água que é perdida na rede, né, água potável já tratada após estação de tratamento de água, após a ETA, que chega a um número alarmante de praticamente 40%. Como eu falei, isso para quem é da área do saneamento não é novidade para ninguém, né, é algo que realmente assusta. Trazendo isso para questões aí financeiras, o Instituto Trata Brasil também coloca que a diminuição de 20% da quantidade de perdas de água pode economizar até 31 bilhões
de reais em um período de 20 anos, né? Então a gente sabe que uma boa parte dessa parcela de água que está sendo tratada não está chegando aos consumidores e por isso a perda financeira também é gigantesca. Aqui a gente tem um ranking de perdas de faturamento de água, uma comparação internacional, então comparando o Brasil a outros países. Como a gente acabou de ver, o Brasil ali está com esse índice de que quase 40% da água tratada é perdida no sistema de abastecimento, e a gente pode observar que nós estamos piores até mesmo que alguns países considerados mais subdesenvolvidos que o Brasil, né, como Uganda, Senegal, que tem números aqui mais próximos de 30%. Então, de fato, é uma situação alarmante e demanda soluções tanto técnicas como também de gerenciamento para conseguir contornar essa situação tão grave relacionada às perdas de água nos sistemas de abastecimento do Brasil. Um pouco de perspectivas para o futuro, essa fonte agora já é da ANA. A ANA coloca que até 2035 serão necessários quase 110 bilhões de reais para garantir a segurança hídrica das sedes urbanas do Brasil. Então, esse valor de praticamente 110 bilhões de reais está ligado aqui à produção de água, no que tange novos mananciais e também a ampliação dos atuais, né? Quase 60% seria destinado à produção de água e o restante à distribuição de água, no que passa por rede, ligações e também reservação de água potável nas cidades. Então, é de fato uma perspectiva de que muito deve ser feito ainda pelos sistemas de abastecimento de água no Brasil, e ferramentas capazes de lidar com esse tipo de situação são cada vez mais necessárias, né? Então, o Mike Plus, como ferramenta integrada, o Mike Plus é a nova ferramenta de modelagem da DHI, a qual consegue e combina águas urbanas, rios e inundações. É possível trabalhar de forma integrada com o Mike Plus com sistemas de coleta, tanto para drenagem e esgotamento sanitário, sendo que os dois sistemas aqui no Brasil são separados, né? Rios, o que tange simulações hidráulicas e também de qualidade de água em rios. Inundações, aí sim um acoplamento entre os modelos de rio e de planícies, né, de 2D. E, finalmente, um módulo de distribuição de água, que é o módulo qual nós vamos tratar nessa série de 2 webinars. Claro que tem o selo Mike Powered by DHI, o Mike Plus, então, traz todo esse know-how desenvolvido ao longo das últimas décadas com o Mike, criando uma plataforma integrada que possibilita a modelagem dos ambientes aquáticos de forma mais integrada. Existe também a opção de uma personalização ainda maior através do Mike Plus, são esses módulos chamados de transversais. Então, todos os outros recursos já disponíveis em outros sistemas Mike, em outros softwares Mike também, fazem parte aqui do Mike Plus. É possível acoplar, então, um modelo de chuva-vazão, modelos de controle em tempo real, toda a parte de transporte de poluentes também está disponível no Mike Plus. O módulo de Ecolab, então, onde é possível fazer simulações de poluentes através de reações, né? É um tipo de modelo muito versátil nesse sentido, e também o acoplamento com o Mike 3 Flexible Mesh, o qual é possível também fazer o acoplamento das áreas costeiras com todos esses outros recursos disponíveis no Mike Plus. Então, mostra, de fato, o quão versátil é essa solução desenvolvida pela DHI e que acabou de ser lançada. Então, em específico, no tema de hoje, né, o módulo de abastecimento de água, são diversos os recursos, a gente vai ver um pouco hoje, né, no exemplo prático e também no próximo webinar, toda a utilização desse módulo em específico dentro do Mike Plus. Ele é utilizado basicamente a versão mais simples, né, a forma mais simples que a gente pode lidar com o software para resolver problemas de distribuição, tanto para otimização e alocação de demanda, a garantia, então, da melhor qualidade de água possível através das simulações de qualidade de água, análises um pouco mais avançadas, que essas vão fazer parte do próximo webinar, como aplicações de opções de controle, modelagem de situações de desligamento inesperado de bombas, por exemplo, análise de limpeza de sistemas para manutenção. Então, são todos tipos de análises que são possíveis através do Mike Plus, um pouco mais avançadas, além da
modelagem clássica hidráulica da rede em si. O Mike Plus também, com o módulo de abastecimento de água, pode ser utilizado para simulações no sentido de ajudar na segurança da operação, no dia a dia da operação de uma rede de água, como, por exemplo, o startup de bombas e o desligamento controlado desses sistemas de bombeamento, abertura e fechamento de válvulas, que também aí está ligado, né, à alteração rápida de pressão ou também da demanda da rede. Um estudo de caso breve seria o monitor de vazões, o qual foi utilizado o sistema de abastecimento de água, o módulo de sistema de abastecimento de água do Mike Plus, em uma companhia local de águas e saneamento na República Tcheca. Lá o desafio também passava por um desafio similar ao que acontece no Brasil, ou seja, elevados níveis de vazamento na rede, o que variava ali entre 20% e 40%. Então, a solução encontrada através do Mike Plus foi um monitor de vazão, o qual consegue fazer toda a parte de coleta dos dados, e aí sim a otimização desses vazamentos, focando sempre na diminuição do nível de perda de água na rede. Os resultados, então, trazendo isso para números, quais foram os resultados alcançados por esse monitor de vazão através dessa solução Mike Plus? Na cidade de Teplice, aqui na República Tcheca, aconteceu uma redução aí de 43% do nível de perdas em aproximadamente um ano, ou seja, uma economia, traduzindo essa redução nas perdas para níveis monetários, 150 mil euros. Na outra cidade da República Tcheca, essa Ústí, aconteceu então uma redução aí entre 40% e 45% dos níveis de perda em aproximadamente 2 anos. Então, através do Mike Plus, eles conseguiram encontrar uma solução para que os níveis de perda fossem reduzidos de forma considerável nessas cidades. Então, essa foi uma introdução. Vou esperar aqui o Paul, né, que saiu, o Paul. Enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou adiantando aqui que o nosso próximo passo do webinar, então, é mostrar na prática, de fato, como a gente trabalha com o Mike Plus. O primeiro modelo é um modelo um pouco mais simples, que a gente vai estabelecer desde o zero, como eu falei no começo do webinar. Com esse modelo, a gente vai fazer uma simulação hidráulica inicial, mostrar um pouco dos resultados, e depois, sim, a gente passa a um modelo um pouco mais complexo, com uma rede mais extensa, a qual eu vou demonstrar também dois tipos de simulação de qualidade de água, através de idade de água e também de simulação de traçadores. Vou sair então agora da apresentação de Mike Plus, aqui dos slides, e vou para o software em si. Agora eu estou mostrando o software, né? O software está em branco ainda, mas se alguém tiver algum problema para ver a mudança de tela aqui, por favor, me avisem. Então, essa é a interface gráfica do Mike Plus. Para quem já conhece os outros modelos Mike, lembra muito, né? A interface é parecida, é similar, essa é a ideia mesmo. E para quem não conhece também, acaba que a interface gráfica é muito acessível. Eu tenho botões aqui grandes, os quais sinalizam de forma direta quais são as funcionalidades de cada um dessas abas, né? Aqui em cima eu consigo trabalhar diretamente com a rede, toda a parte de simulação, diversos tipos de ferramentas para nos auxiliar no sentido de construir a rede ou fazer modificações, e toda a parte de resultados. Que na lateral esquerda também é algo que lembra bastante os outros modelos Mike, e também, de certa forma, modelos ou softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS e o QGIS, já aqui funciona também nesse sentido de layers, camadas e símbolos, né? Então, é algo que também guarda muitas semelhanças com sistemas de georreferenciamento, porque está trabalhando aqui com uma rede que, claro, que está distribuída no espaço, né? Bem, pessoal, então a ideia desse nosso primeiro exemplo é montar uma rede do zero. Eu escolhi aqui um lugar em Florianópolis, a praia de Jurerê. É uma rede hipotética, uma rede simples, mas para mostrar como é fácil construir um modelo do zero quando se tem um mínimo de dados referentes à rede no Mike Plus.
Então, o nosso primeiro passo aqui é incluir as camadas necessárias para a gente conseguir localizar a nossa rede. Então, adicionar layers, seja do tipo que for, imagens, raster, shapefiles ou GeoTIFFs, por exemplo, é um recurso aqui bem fácil no MikePlus. Eu apenas venho nesse botão adicionar layer. O primeiro layer que eu vou adicionar aqui é uma imagem georreferenciada do Google. Tenho aqui image layer, vou buscar no meu computador onde eu tenho salvo isso. Então tem uma imagem aqui JPG que está georreferenciada, posso abri-la. Coloco a opção então para ler esse arquivo de coordenadas, que geralmente é criado quando a gente georreferencia uma imagem. Ok, o layer foi adicionado e eu vou fazer um zoom aqui para a imagem que eu acabei de adicionar. Então essa é pelo menos uma parte da praia de Jurerê, em Florianópolis, e a ideia então é a gente construir uma rede simples aqui nessa localidade. Bem, outra situação comum referente a arquivos de geoprocessamento quando está se trabalhando com redes de distribuição é o traçado da rede disponibilizado através de um arquivo shapefile, né? Então eu criei uma rede hipotética aqui para a gente, onde eu vou selecionar então agora o shapefile que mostra o traçado dessa rede. Eu mantenho o tipo de layer como future layer, um layer vetorizado, né? Consigo acessar então um shape aqui que eu chamei de rede, que mostra para mim qual é o traçado da rede aqui nessa localidade de Florianópolis. Então, o layer acabou ficando embaixo da imagem, por isso que não está aparecendo, né? Eu simplesmente consigo passá-lo para cima, na ordem de prioridade de plot, como qualquer outro software que tem recursos GIS, é algo que se assemelha muito ao QGIS e o ArcGIS. A rede ficou ali azul clarinho, né? Fica um pouco difícil de ver, eu consigo então também trocar a simbologia de forma direta, através aqui dessa parte de edição, de visualização dos layers. Posso trocar então por uma cor um pouco mais destacada aqui, vou colocar vermelho, e também trocar a espessura da linha. Apply to map, de forma bem direta, também fazer essas modificações na simbologia. A gente pode ver então agora o traçado da rede, é uma rede curta, né, simples aqui de fins didáticos, para a gente ver como é fácil montar algo do zero com o MikePlus. Bem, outro recurso que geralmente é necessário para estar conseguindo montar uma rede, outro arquivo de geoprocessamento, é um modelo digital de terreno para que a gente consiga passar para essa rede cotas, né? Ou seja, que essa rede consiga ter cotas ao longo dela para que a declividade, então, seja calculada entre cada nó dessa rede de distribuição. A Prefeitura de Florianópolis também disponibiliza isso de forma gratuita no site. Então, eu vou buscar aqui um MDT, que para a gente é um raster, né? São diversas as opções de raster que eu posso estar importando no MikePlus, desde arquivos DFS2, que são arquivos nativos da DHI, até os GeoTIFFs, que é o caso desse exemplo. Então, eu tenho um modelo digital de terreno aqui de 5 metros, com essa resolução. Já projetado, eu projetei com auxílio de outro software de geoprocessamento, nas mesmas coordenadas do nosso projeto. O modelo digital de terreno acabou caindo embaixo, né? Eu vou passar ele aqui para o meio, entre os dois layers, e a gente fica, então, um pouco mais fácil de ver como é a distribuição das cotas ao longo dessa localidade de Florianópolis. Também vou trocar um pouco aqui a transparência, colocar a transparência desse raster em 50% para que seja possível a gente ver de forma mais fácil a imagem georreferenciada abaixo. Bem, então a ideia dessa rede é uma rede um pouco mais curta, onde eu tenho essa parte mais alta, onde eu vou setar aqui no nosso modelo o tanque, né, ou seja, o reservatório de água, e na parte mais baixa da rede, então, vai acontecer, de fato, a distribuição de água para os consumidores, nesse caso, consumidores todos residenciais, por se tratar de uma área residencial da cidade. Então, o nosso primeiro passo é começar a construir a rede aqui do zero. Vou fazer um zoom aqui, zoom to layer em cima da rede. Então, agora fica um pouco mais fácil de eu ver onde está passando as ruas e a disposição dos prédios da cidade.
A ideia, então, é a gente primeiro colocar os nós dessa rede, que vão representar onde estão as demandas de água pelos consumidores, e também vão definir onde estão as tubulações após a definição dos nós, das junções, né? O que se chama aqui no MikePlus de junctions. Muito fácil criar a rede do zero, então eu tenho essa aba chamada WD Network. Aqui eu tenho os target layers, ou seja, quais são o layer que eu quero tratar em específico. A gente vai começar então pelas junções. Quando eu seleciono junções, já me liberou aqui outras diversas opções através dessa aba de Water Distribution Network. E aí eu posso então criar simplesmente os nós, né, as junções dessa rede de forma direta com esse botão de criação. Levo para a área aqui de mapa. Nossa primeira junção vai ser aqui a montante na parte alta da rede, que depois eu vou transformar num reservatório. Uma outra junção logo a jusante, onde vai ser aqui a primeira parte da tubulação de adutora, onde não vai acontecer vazão, né? É simplesmente levar a função desse trecho de tubulação é levar a água da rede do tanque, do reservatório, até a parte da rede baixa. E aí vou distribuindo aqui ao longo da nossa rede algumas junções para depois conseguir estar passando todo o sistema de tubulação entre essas junções. Bem, dessa forma a gente pode observar que todas as junções foram criadas, né? Se eu volto aqui em Setup, onde está a definição do setup como um todo desse modelo, nós podemos observar que já tem um xizinho ali em Network, porque ele está mostrando que a parte de junções ainda não está pronta, né? A gente ainda tem que passar outras características para essas junções, como, por exemplo, como eu falei mais no começo do exemplo, as cotas em cada uma dessas junções. Bem, pessoal, antes mesmo de trabalhar um pouco melhor aqui nas junções, esse layer dos nós está um pouco pequeno, né? Esse círculo está muito pequeno, eu consigo então modificar para a gente conseguir ver melhor depois a rede com a tubulação e tudo mais. Eu venho aqui em junções, default, consigo trocar então a simbologia, vou dobrar o tamanho de 5 para 10 e vou colocar a cor em laranja. Então, bem fácil também fazer essa modificação de simbologia utilizando um MikePlus. Um Apply to Map. Então, agora eu tenho todas as junções um pouco mais destacadas. Eu posso passar, então, a criar agora as tubulações, né? Vou passar a tubulação entre cada um desses nós. Troco o Target Layer, não são mais as junções que eu estou interessado. A partir de agora eu quero trabalhar com pipes, com os tubos. Já estou com Create aqui selecionado e vou ligar cada uma dessas junções dessa forma. 2 cliques para mostrar para o MikePlus que é um segmento de tubulação e vou seguindo aqui então o traçado que foi disponibilizado lá pela companhia de saneamento, num caso hipotético, né? Simplesmente vou ligando todas as junções até chegar nessa ponta seca que está uma área bem baixa aqui da rede, né? Ok, se eu volto em Setup, a gente vai ver agora que os pipes estão em vermelho, porque justamente a gente ainda precisa setar outras características da tubulação, claro, além da disposição geográfica dela, como, por exemplo, o diâmetro e a rugosidade, mas a gente já vai fazer isso. Bem, pessoal, um próximo passo aqui, então, seria a parte de fazer, antes mesmo, né, da gente passar para a tubulação, colocar o diâmetro e colocar a rugosidade, é ainda trabalhar um pouco nas junções, nos nós. Então, quando eu abro aqui Junctions, abre toda uma outra série de configurações. A gente pode ver que o MikePlus já ajuda, né, colocando em laranja a parte de elevation, ou seja, cada um desses nós ainda não tem elevação. E a gente vai passar, então, a elevação do MDT interpolado para cada um desses pontos da rede. Para fazer isso também é algo bem direto, aqui através do MikePlus. Eu tenho Network Editing Tools, através dessa ferramenta chamada Interpolation and Assignment. O que eu vou fazer, então, através dela é passar para esses nós qual é a elevação mais próxima a partir daquele MDT de 5 metros. Tem Target Selection, que são as
próprias junções, é com elas que a gente quer fazer essa interpolação e passar os valores. Target Attribute vai ser a própria elevação, né, que é definido aqui como Z. Assigned Metal vai ser Assigned from Raster ou Mesh Cell Values, então a gente vai mostrar agora para o Mike Plus qual é o arquivo de MDT que a gente está utilizando. Como eu só tenho um TIFF adicionado nesse modelo, ele já entrou de forma direta, né? E vai passar o valor do pixel, então, para os nós. Aqui eu tenho algumas outras opções, mas a gente pode manter tudo da forma default. Então, simplesmente agora a gente pode rodar esse recurso e ele vai, então, o Mike Plus vai passar para cada ponto da rede, nas junções, a elevação a partir do MDT. Então, coloca aqui que 8 filters foram atualizadas, né? Então, cada uma dessas linhas agora já tem uma surface elevation, que corresponde a cada uma daquelas junções do plot, do mapa da nossa rede. Claro que elevation ainda está em laranja, porque o que a gente colocou aqui é surface elevation, né? O MDT guarda os valores de cota na superfície, mas a rede está assentada geralmente a 1,5 metros, né, da cota do terreno. Então é exatamente o que a gente vai fazer agora nessa coluna de elevation. Faço um field calculator, primeiro vou selecionar a coluna, né? Select column, e aqui eu consigo fazer uma operação matemática no sentido de trabalhar com cada uma das linhas ao mesmo tempo, né? Quando eu faço o field calculator, eu vou dizer que a elevação é a variável z menos 1,5 metros, mostrando então que essa rede está assentada aqui a 1,5 metro da superfície. Bem, pessoal, então agora a gente já viu que as junções já estão verdinhas, né? A gente já fez toda a parte de configuração das junções e eu posso passar então para tubulação. Bem, a característica que algumas das características da tubulação que ainda estão em laranja, né, é o próprio diâmetro e a rugosidade. Então, o diâmetro de toda essa rede, eu vou dizer aqui que é igual ao que eu recebi lá da companhia de saneamento. Vou selecionar a coluna primeiro e fazer um calculator. Vou dizer que é 100 milímetros. 100, né? Com exceção do primeiro trecho de tubulação, o qual eu vou setar com 150 milímetros. É muito fácil fazer a seleção também. Consigo selecionar dessa forma. Agora, lá naquela tabela de tubos, eu vou ter ela destacada. Eu posso trocar, então, aqui, em vez de um diâmetro de 100, vou trocar para 150 milímetros. A rugosidade eu também vou definir fixa para toda a nossa rede, vai ser de 0,5 milímetros. O field calculator passa o valor fixo de 0,5 milímetros. Mais uma vez aqui, como aconteceu com junções, os pipes também estão verdinhos, então a gente acabou de fazer a parte tanto das junções como das tubulações, já está tudo configurado. Posso fechar esses dois por enquanto. Voltei aqui para o mapa. Uma outra questão agora que a gente vai ter que definir são os reservatórios, né? Na verdade, essa rede possui apenas um reservatório, o qual eu vou colocar por motivos de engenharia na parte mais alta da rede, né? Então, para fazer isso também é muito simples. Aqui eu vou transformar, na verdade, esse nó que primeiro eu criei como uma junção em um reservatório. Eu volto, então, a setar a Target Layer como junções. Tem uma opção bem fácil aqui no nosso painel de ferramentas, onde eu consigo trocar o change, né, fazer um change element type e passar, então, por um tanque esse tipo de nó. Então, agora eu tenho que setar do tanque. Se a gente observar, o tanque já ficou em vermelhinho aqui nas nossas opções de modelo, justamente porque estão faltando algumas características desse tanque.
Esse é um tanque que eu vou definir ele como em regime permanente, ou seja, né, o nível é fixo ao longo de toda a simulação, e também para fins didáticos aqui eu vou atribuir um valor da base desse reservatório como 100 metros, então está lá numa cota de 100 metros, mas no sentido de facilitar na visualização dos resultados de pressão ao final da simulação que a gente vai fazer. Algumas características aqui do reservatório que ainda estão faltando, então aqui é o nível de água, né? Qual é a altura útil de operação desse reservatório? Você está como 103, logo esse reservatório tem aí 3 metros de, de, de altura útil para trabalhar, né? O que vai ser fixo ao longo da simulação inteira, porque está em regime permanente. Bem, então agora os tanques já, na verdade, para a gente é apenas um, né? Já está setado, ficou ali em verdinho, o modelo já entendeu. Bombas eu não vou ter nenhuma, posso fechar aqui. Ok, então o reservatório lá em cima. Uma outra questão que eu posso trabalhar aqui é tirar o MDT por enquanto, né? De selecionar ele, para a rede ficar um pouco mais visível. Também posso tirar aqui o shapefile por enquanto. Então a gente tem a rede ali em verde entre as junções. Bem, uma outra característica que está faltando ainda aqui para a gente estar com um modelo completo no sentido hidráulico e conseguir rodá-lo é a demanda em cada uma desses trechos de tubulação, né? O que a gente vai fazer com a nossa rede, na verdade, é colocar uma demanda distribuída fixa de 25 litros por segundo, mas antes mesmo de passar essa demanda distribuída para toda a rede, esse primeiro trecho de tubulação, a gente vai tratar ele como um trecho de tubulação onde não existe demanda, né? Por isso que o coeficiente de demanda aqui vai ser igual a 0. Para fazer isso é uma forma bem simples, eu consigo selecionar aqui através desse botão Select by Click. Quando eu seleciono aqui e abro a parte de tubos, a gente vai ver Demand Coefficients, né? Esse primeiro tubo aqui que está um pouco mais azul para a gente. Eu coloco como 0, isso vai me garantir que nenhuma demanda vai ser distribuída ao longo daquele segmento. Ok, posso fechá-lo. Bem, agora a gente está pronto, então, para colocar toda a parte de... Antes mesmo, né, deixa eu selecionar aquele tubo lá para não ter nenhum problema, que é através desse botão Clear Selection. Mas o próximo passo, então, é distribuir a vazão através de uma ferramenta especial aqui, que está em Special Tools. Demanda distribuída. Eu vou distribuir uma demanda que faça um pouco de sentido aqui para esse local, de 25 litros por segundo, como eu havia falado. Todo o restante das opções aqui e parâmetros eu vou manter da mesma forma. Apenas vou colocar que a categoria é de doméstico, porque se trata de uma região, de uma área residencial da cidade. Uma vez que eu aperto Compute, eu vou ter aqui a demanda sendo distribuída entre toda a nossa rede, e o modelo, então, ele tá pronto para ser rodado, né? Eu tenho o modelo já estabelecido, posso, então, vir aqui em Simulation Specifications, Simulation Setup, criar uma nova simulação, vou chamar ela aqui de modelo do webinar, né? A gente já viu aqui que eu tenho a opção de apenas uma simulação, que inclusive é a simulação ativa. Não tenho mais nenhuma outra característica a ser trocada aqui em relação aos parâmetros hidráulicos. Eu posso manter tudo default e posso então finalmente estar rodando a nossa simulação. Simulation, então eu rodo a simulação ativa como está mostrando nesse checkbox aqui de baixo. Run Active Simulation. O que o modelo vai fazer agora é trabalhar no banco de dados, né, organizar o banco de dados, e a simulação já deve começar em alguns instantes. A simulação rodou sem problema nenhum, claro que é uma rede extremamente curta, não tem problema algum, né, a simulação roda de forma muito rápida, e de forma automática o Mic Plus já colocou aqui para a gente os resultados. O principal resultado que eu vou mostrar é um resultado de pressão, qual é a carga que está chegando em cada uma dessas junções do nosso modelo. Posso até mesmo fechar esse outro painel aqui de baixo. Montar, então, perfis de resultados e também da rede é muito fácil aqui no Mic Plus.
eu trabalho com esse sistema de flags, onde eu coloco as flags e então posso observar qual é o perfil criado entre essas flags, né? Eu posso vir aqui para a gente em Profile and Tracing, vou setar uma flag, a nossa área de interesse aqui, algum ponto crítico da rede pode ser esse ponto mais baixo, né? A gente analisar o quanto de carga está sendo entregue, de pressão está sendo entregue nesse ponto mais baixo da rede. Então, eu posso setar uma flag inicial. Acho que não foi, né? Profile and Tracing, set flag. Setei a primeira flag no reservatório. Então, o nosso perfil vai começar aqui na parte mais alta da rede. E eu vou estender até uma flag aqui embaixo, que seria a flag 2. O caminho mais curto entre esses dois pontos é esse que eu estou mostrando aqui, né? E posso, então, desenhar o perfil de como a rede está disposta entre esses dois nós, passando, obviamente, pelos outros nós. O Mike Plus já processa isso de forma muito rápida, né? Eu tenho alguns outros resultados aqui plotados, mas por enquanto eu vou deixar apenas a cota. Então, a gente está vendo lá que o nosso reservatório está em 100 metros. A rede tem aqui 1,1 quilômetro de extensão entre aqueles dois pontos, o tanque e a junção lá, aquela ponta seca mais próxima da praia. E eu posso, então, adicionar um resultado aqui de pressão node head que está sendo calculado em cada uma das junções. Colocar como average, area, e aqui, então, a gente pode fazer uma análise rápida, vendo que, claro, no reservatório é uma carga que é a própria carga geográfica de 100 metros, né, aproximadamente, e a gente está conseguindo entregar lá naquela ponta seca da rede uma carga aproximadamente aqui de 20, né, 21,404 metros. Então, uma simulação rápida com Mike Plus, partindo desde a concepção do modelo até um resultado de perfil sendo mostrado diretamente aqui no software. Bem, pessoal, esse seria o primeiro exemplo, né, um exemplo de simulação hidráulica feita do zero. Para a qualidade de água, eu vou utilizar um outro modelo. Esse é um modelo muito pequeno, né, então a gente não consegue, de fato, fazer uma análise de qualidade de água. A questão aqui era mais mostrar como monta algo do zero. Para mostrar um modelo um pouco mais complexo, onde é possível trabalhar com qualidade de água, eu vou buscar uma rede maior do que essa, consideravelmente, que está aqui para a gente no EPANET. Então, para quem conhece, esse é a interface do EPANET, né? Eu tenho um modelo estabelecido aqui dentro. Eu posso, então, de forma muito fácil, fazer com que esse modelo seja exportado para o Mike Plus, através dessa opção File, aqui EPANET ainda, né? Export, Network, e eu consigo aqui criar um arquivo INP, que é um arquivo de texto onde guarda todas as informações referentes a essa rede e à simulação hidráulica, né, os componentes hidráulicos dessa rede. Vou exportar aqui num arquivo que eu já tinha até o mesmo nome, né, vou exportar novamente. Vou substituir o arquivo, então agora todo esse modelo EPANET aqui está naquele arquivo INP, o qual eu vou conseguir importar para o Mike Plus também de forma direta. Eu tenho um outro modelo de Mike Plus aqui ainda em branco. Consigo, então, fazer a importação de forma muito fácil. Eu tenho essa ferramenta de import, EPANET Model. Eu vou buscar, então, aquela rede que eu acabei de exportar através do EPANET e importá-la aqui no Mike Plus, abrir aquele arquivo INP. Então, o Mike Plus agora está buscando todas as características da rede e a gente já pode vê-la, aquela mesma rede que estava lá no EPANET, aqui no Mike Plus. Essa é uma rede um pouco mais complexa, como eu falei, né, tem um comprimento muito maior, uma extensão maior, tem uma estação de tratamento de água aqui bem no centro, 3 bombas também, 2 trabalhando em uma bomba de espera, né, para emergências. Posso fechar essa parte aqui de baixo. E a ideia, então, é agora a gente rodar um modelo simples aqui de qualidade de água para mostrar como o Mike Plus também é eficiente nesse sentido de calcular e conseguir fazer análises de qualidade de água. Bem, para isso eu preciso trocar o tipo de modelo qual a gente vai trabalhar, então agora é um modelo de qualidade de água. A primeira análise que eu vou fazer aqui é de idade de água, ou seja, quanto tempo, né, aquela determinada massa de água está ficando em um determinado segmento de tubulação. Essa parte de water quality nos permite outros tipos de análises. Quando eu venho aqui em simulation e simulation setup,
Eu posso, então, trocar o tipo aqui do módulo básico, qual o Mic Plus está trabalhando. Vai se tratar de uma extensão com um período de estendido, justamente porque a gente não sabe a priori qual é a idade de água média nesse modelo, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe com um período estendido. A análise que nós vamos fazer é de water age, essa primeira, depois a gente vai passar para uma análise de traçadores. Bem, algumas outras características que eu tenho que alterar aqui, como, por exemplo, a duração dessa simulação, como eu falei, não é mais uma simulação rápida, né? Não é mais de regime permanente, porque eu preciso analisar aqui, o meu objetivo é analisar a idade de água. Então, simulation period, o tempo de simulação, vou passar para 7 dias, que possivelmente é o suficiente. E uma outra característica que eu tenho que setar aqui também para melhorar um pouco a visualização dos resultados é um time step de saída de 60 minutos e não 20 minutos, como está a default aqui para a gente. Então, 60 minutos, ok, e a nossa simulação aqui está pronta, a nossa simulação de idade de água está pronta para ser executada. Posso rodar, então, a simulação através desse botão Run. Está aqui que é a única simulação existente, né, a simulação ativa no momento, e vai rodar para a gente tanto a parte hidráulica quanto de qualidade de água. O Run, toda a parte do banco de dados está sendo atualizado, né, a simulação está sendo preparada internamente pelo software. Rodando toda a parte hidráulica primeiro, né, como eu falei, vai rodar as duas partes, que a gente acabou de importar lá as características hidráulicas do EPANET, e depois rodou então o modelo de análise de água. A simulação aqui, como colocado, foi um sucesso, né? De forma automática, então, os resultados de qualidade de água também já foram importados aqui para o Mic Plus e já estão disponíveis para a gente nessa opção de layers e símbolos, né? Posso ver aqui através do mapa outros resultados. Esse painel aqui já não nos interessa. E o que eu quero mostrar, então, agora são como extrair séries temporais aqui de forma muito direta dessa rede também, no que passa aqui pela nossa qualidade de água, que é o Water Age para a gente, né, nessa rede. Bem, como que eu faço isso? Então, eu posso vir aqui nos resultados, links, tenho Average Water Quality, onde para a gente, nesse sentido dessa simulação, está em unidade de horas, né, porque a gente está calculando a idade de água em cada trecho dessa tubulação. Posso fazer, então, a extração de uma série temporal em alguma localidade aqui da rede. Primeiro, eu vou pegar um ponto mais próximo da nossa estação de tratamento de água, que seria a fonte, né? Posso observar aqui que vários resultados foram calculados, inclusive o Average Water Quality, então consigo passar isso diretamente para um plot, tsplot. Plot, então, já é gerado de forma automática, um plot aqui de série temporal, e a gente pode observar que nesse trecho da rede, que é um pouco consideravelmente próximo, né, da estação de tratamento, a gente vê uma qualidade de água, que nesse caso é idade de água, variando aqui entre 0,6 horas até 2,8 horas. Né? Esse comportamento cíclico ao longo da simulação é comum para a idade de água. De outra forma, eu posso pegar um ponto um pouco mais longe da estação de tratamento. A gente vai ver que, obviamente, a idade de água aumenta quanto mais longe nós estivermos da estação de tratamento, da fonte, né, nesse caso. Então, agora eu vou pegar uma tubulação aqui, um segmento de tubulação um pouco mais distante, também através desse botão de Identify, né? Consigo acessar, então, aquela parte da rede e plotar aqui através da Average Water Quality, nesse sentido dessa simulação, é a idade de água, no mesmo plot que a gente acabou de tirar aqui dessa parte mais próxima da estação. Já plotou lá para a gente, né? Até saiu da parte do plot aqui. Posso fazer um zoom to full extend para ver o comportamento aqui e comparar esses dois trechos de tubulação. É claro que o mais distante da estação de tratamento a gente vê a idade de água variando entre aproximadamente 2 e 7 horas, né? E um comportamento cíclico, bem como visto, que é o comum para idade de água quando está se trabalhando com esse tipo de análise. Bem, pessoal, então essa foi uma análise de idade de água. Nossa próxima análise aqui é uma análise de traçadores, muito utilizada, por exemplo,
para ver o quanto tempo um determinado poluente ficaria em determinados pontos da rede, né, nesse sentido que pode ser utilizado. Eu vou utilizar exatamente o mesmo modelo para mostrar o quão versátil é também sair de um tipo de análise e ir para outra, né, utilizando o MikePlus. Então, posso fechar aqui essa série temporal. O model type ainda continua como water quality. Para evitar qualquer tipo de confusão aqui, já que é algo mais didático, eu vou excluir esses dois resultados que acabaram de ser calculados, né? Para isolar apenas o resultado aqui dos traçadores para a gente. O módulo principal continua sendo water quality. Simulation setup não é mais uma análise de water age, sim de traçadores, então surge stressing. Uma outra característica que eu tenho que definir quando estou trabalhando com surge stressing é qual é a fonte onde a gente quer analisar, né, onde que vai começar, onde é o ponto inicial desse determinado traçador. Então tem que definir qual é o nó do traçador. Quando eu volto aqui em setup e seleciono a parte de qualidade de água, a gente vai ver uma opção aqui de trace nodes. E para nossa análise, eu vou inserir que o nosso traçador tem um ponto inicial que é a estação de tratamento, né, de água, que é WTP, de acordo com a nomenclatura aqui do modelo. WTT eu vou colocar aqui como nome da source. O ID, né, dessa determinada fonte do traçador. E vou dizer que o WTP é um Node ID para que o Mike consiga localizar onde o traçador deve começar. Bem, pessoal, mais uma vez a simulação tá pronta para ser executada. Não tem nenhuma outra característica que a gente precisa trocar. Aqui em Simulation Setup eu tenho os parâmetros de saída, eu vou manter em 60 minutos. A duração também vou manter com 7 dias, que foi o que a gente colocou para o Water Age. E posso, então, rodar essa simulação sem problema algum. Mais uma vez, então, utilizando esse botão de Run, vai rodar a simulação ativa tanto para a hidráulica quanto para a qualidade de água. Toda a parte de banco de dados está sendo validada, né? Está rodando a hidráulica. Se a gente for ali, Computing Hydraulics e agora Computing Water Quality. O resultado rodou a simulação com sucesso, o resultado já foi carregado de forma automática aqui na plataforma e a gente pode acessar, então, séries temporais também para analisar esse resultado. Mais uma vez, eu tenho os resultados aqui nas tubulações, nos links. Average Water Quality, agora é porcentagem, né? Uma porcentagem de 100% significa que toda a água já foi trocada naquele determinado trecho da rede. Então, quando, mais uma vez, eu pego um local aqui mais próximo da estação de tratamento e acesso uma série temporal, a gente vai ver que nesse determinado ponto da rede levou aqui algo parecido com 8 horas aproximadamente, né, para que 100% dessa água seja trocada, ou que 100% do poluente já não esteja mais nessa localidade da rede, né. Claro que em um ponto mais longe do nosso source, que foi definido como uma estação de tratamento, isso vai demorar um pouco mais, né. Então, se eu pegar o outro trecho de tubulação aqui, um pouco mais distante da estação de tratamento e plotar no mesmo plot, a gente vai observar que enquanto em quase 8 horas aqui, né, esse ponto mais próximo da estação de tratamento, a água já tinha sido completamente trocada, o outro ponto ainda tem 67%, ou seja, 2/3 da água foi trocada, né, a gente teria 1/3 ainda de água com poluente. Bem, pessoal, essa foi uma análise de qualidade de água, 2 análises simples, utilizando o MikePlus, importando o modelo do EPANET para mostrar como isso seria na prática, né, quando já se tem um modelo no EPANET e a facilidade de trazê-lo para o MikePlus, além, claro, daquela outra simulação hidráulica que a gente fez com aquele modelo um pouco mais simples, estabelecendo o modelo desde o zero a partir de arquivos georreferenciados. Voltando então aqui para a apresentação, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, tanto referente à plataforma como um todo, ou especificamente sobre os exemplos.
A Ariadne colocou outro poll para a gente, outro poll para a gente aqui, né? Além disso, a gente vai soltar mais um perguntando se alguém tem alguma sugestão, quais são os horários preferidos para o próximo webinar da quinta-feira, porque eu imagino que, enfim, quem se interessou por esse também vai se interessar um pouco pelos exemplos mais específicos, mais complexos que a gente vai ver na próxima semana. Então, esse é o poll que eu acabei de falar, né? Qual é o melhor horário para a realização do próximo webinar? O de hoje foi no final do dia, né? Às 5 horas. Isso vai nos ajudar a definir o horário do próximo webinar, cobrindo modelos e análises um pouco mais complexas aqui de distribuição de água com o Mike Plus. Michael, tem uma dúvida aqui, o Lucas. Além do reservatório e estação de tratamento, dá para inserir a captação de águas em mananciais? A captação, né, de água nos mananciais vai ser definida através do reservatório, então a gente não colocaria talvez em regime permanente, teria que analisar como isso seria feito através desse nó inicial da malha, né? Mas possivelmente se tratar de uma captação, a qual não tem uma normalização da vazão, a gente teria que não tratar esse reservatório como regime permanente, algo do tipo, algo para ser analisado, mas com certeza é possível. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que o Michael tem aí um slide também com os nossos contatos, caso vocês Sim. prefiram mandar a dúvida por e-mail, eu posso repassar, o Michael também tem acesso aqui a alguns e-mails. Então, queria parabenizar aí o Michael pela apresentação e agradecer a todos, marcar esse encontro para a semana que vem, na próxima quinta-feira, aqui até vou compartilhar com vocês aqui pelo resultado, né, do pool de perguntas, o final do dia. Então, provavelmente esse horário aí das 5 horas. Quem preferiu de manhã, eu tenho acesso aqui a ver, então a gente pode conversar por e-mail também, se não puder acessar no final do dia, a gente tem como mandar essa apresentação sem problema nenhum, a próxima apresentação, né? Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Fiquem de olhos nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, que sempre sai lá primeiro as informações de inscrição. Obrigada, Michael. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ariadne. E espero todos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.